Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a viabilidade econômico-financeira do negócio e mostrar um plano de negócio simplificado para vocês, tá? A empresa em questão é uma hamburgueria, tá? Aqui de Venceslau, que ele tem mais de 5 anos de negócio, ele começou no delivery e depois ele abriu um estabelecimento físico, tá? É, voltada para o público da cidade, né? Por conta de marketing, de Instagram, até de comentários, né? Acaba vindo o pessoal de outras cidades também, das cidades vizinhas, para conhecer, tá? Atualmente conta com 3 funcionários e esse foi o capital necessário para a implementação, tá? Ele utilizou todo o capital próprio, não precisou de financiamento bancário, e aí tá toda a divisão que ele fez com o valor que ele tinha em mãos, tá? Esse é o cardápio da empresa que ele passou para a gente. É um cardápio enxuto, mas que atende, bom, tem uma diversidade, né? Que atende todo o público e que tem mais saída também, que ele fez os acertos e ele verificou que isso aí era o melhor cardápio a ser seguido. Esses aqui são os custos que ele tem, os custos fixos, que independente da quantidade vendida, ele tem que arcar, né? E os custos variáveis, que aí vai depender de quantidade de hambúrguer, de bebida que ele vende e o custo de cada um. Esse aqui foi um cálculo que a gente apresentou para o empresário, para ele ter uma noção de quanto ele gasta para fazer um hambúrguer, uma porção de batata frita e quanto ele paga nisso, né? Para a gente ver a porcentagem de lucro que ele tem. Então, aí a gente fez o cálculo certinho para ele, né? Quanto sairia por unidade para a fabricação de cada produto. E isso aí auxiliou também, né, no custo que a gente teve final de cada um, né? Para a gente comparar com o preço de venda e ver que ele tá tendo uma margem de lucro aí em cada produto. Aqui a gente pediu para ele, né, uma estimativa aí, quanto ele vendeu em julho, ele passou isso aí para a gente. Então, ele teve uma receita em julho de R$ 8.742 e a receita bruta nos últimos 12 meses foi de 385.960. Atualmente, tem três opções tributárias que ele pode escolher, né? O Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Com base nesse faturamento aqui de 385 mil que ele passou para a gente fez o cálculo de cada um deles para ver qual fica mais compensatório para ele optar, tá? Aqui tem o cálculo pelo lucro real, ou perdão, pelo Simples Nacional, né? Que ali embaixo a gente fez o cálculo também para ver a alíquota efetiva. E o Simples Nacional, como o nome já diz, ele é simplificado, porque auxilia o empresário, que ao invés de pagar cada imposto separadamente, ele faz o recolhimento de apenas uma guia, que depois vai ter a porcentagem de cada imposto destinado, e ele tem um percentual reduzido aí, tá? Fica mais fácil para ele trabalhar. Então, pelo lucro, pelo Simples Nacional, ele teria um lucro líquido de R$ 841. Pelo lucro real, a gente já vê ali que ele tem que pagar cada imposto separadamente, PIS, COFINS, ICMS, e ele teria um prejuízo, tá? Porque as alíquotas desses impostos são maiores comparado ao Simples Nacional. Pelo lucro presumido também, a gente vê que ele teria aí um prejuízo, né? Mesma coisa ali do lucro real. Lucro real e o lucro presumido têm alíquotas parecidas, tá? Mas mesmo assim são distintas e maiores do que a do Simples Nacional. Então ficou claro aí para gente que para o empresário a melhor opção para ele é optar mesmo pelo Simples Nacional, que ele vai ter é, maior retorno aí, e maior lucro também, tá? Depois a gente fez uma projeção dos resultados para ele, tá? DRE para os próximos 5 anos, DFC, e a gente calculou alguns indicadores, tá? E aqui a gente tem a DRE, a DFC do primeiro ano. Aqui, para a gente calcular esses 5 anos, a gente utilizou aumento de preço, queda de preço, aumento das vendas, queda das vendas, tá? É, aumento de aluguel, tudo isso aí que pode ocorrer durante esse período por conta de variação da inflação e outros índices aí que a gente tem econômicos, né? Então, aqui tá a DRE e a DFC do primeiro ano, do segundo, do terceiro, quarto e o quinto. Todos eles a gente fez essas projeções, tá? Aumento, queda, se vocês acompanharem certinho aí, a gente vai conseguir ter uma base. E aqui a gente fez o cálculo dos indicadores, tá? O valor presente líquido, que é o VPL, que ele tem 56.282, que é o valor presente do negócio dele, tá? Ele investiu 18 mil,
Mas se a gente trouxer os valores dos 5 anos futuros para o presente, a gente vê aí que a empresa dele vale 56 mil, né? Que ele investiu 18. O TIR, que é a taxa interna de retorno, que é o quanto ele investiu e quanto ele ganhou em cada ano, a gente vê que está com valor positivo também, de 152%. O ponto de equilíbrio, que é o quanto ele tem que vender para cobrir os custos, tá? Que ele tem, que aí tem o de cada ano. O ROI, que é muito utilizado pelos empresários, né, quando eles vão fazer o investimento na empresa. A empresa sempre teve um ROI positivo, tá? Na média aí dos 50%. Então, é uma empresa lucrativa que compensa funcionar, tá? Até pelo TIR também, que a gente consegue comparar. E o payback, que é em quanto tempo o investimento inicial dele se retorna, né? Que aí a gente vê que é 241 dias, ou seja, em menos de um ano ele tem retorno aí de tudo que ele investiu para abrir essa empresa. Então, gente, esse foi o estudo aí que a gente fez na empresa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.